Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso regime especial remoto da Univiçosa. E hoje vamos dar continuidade aos nossos algoritmos de ordenação. Então, hoje nós vamos ver o Insertion Sort e o Selection Sort e entender como eles funcionam. Então, aqui no Insertion Sort, ou inserção, se a gente quiser traduzir, então como que ele vai funcionar? Então, neste algoritmo, será eleito o segundo número do vetor para iniciar as comparações. Então, é assim que o algoritmo funciona. Então, ele é definido dessa forma, correto? Assim, os elementos à esquerda do número eleito estão sempre ordenados de forma crescente ou decrescente. Então, aí de acordo com o critério de ordenação que a gente quiser utilizar. Então, aqui a gente tem o exemplo dele. Então, aqui vamos começar a entender como que o Insertion Sort funciona. Então, lembra, então a gente sempre vai ter o segundo elemento do vetor eleito para a gente começar a fazer as nossas comparações. Então, este aqui seria o nosso vetor a ser ordenado. Então, ele vai ser ordenado em ordem crescente neste exemplo. Então, a gente pega o segundo elemento, então neste caso é o 8, então ele é o eleito, correto? Então, aí a gente tem que garantir que os que estão à esquerda dele, ou seja, daqui para cá, que vão ficar, nossa, ficou feio isso, hein? Daqui para cá, então a gente tem que garantir que eles vão já estar ordenados. Então, a gente tem que se preocupar com a ordenação nos elementos da direita, certo? Então, a gente pegou o segundo elemento. Então, a gente começa a comparação. 5 é maior do que 8? Porque a gente está trabalhando com ordem crescente. Então, é falso. Então, a gente não precisa fazer nada. Então, não copia. Então, vamos agora continuar aqui da segunda execução. Então, o que vocês têm que ver aqui é que o livro de vocês ele está com um erro. Tá? Então, aqui ele está como elemento 2 e aqui o eleito 3. Então, vocês considerem o 3, tá? Então, aqui no lugar do 2 é o elemento 3, na verdade, tá certo? Então, como que o algoritmo de inserção vai fazer? Então, aí agora ele vai analisar o elemento da posição 2, que é o 3, e aí vai testar. Então, 8 é maior do que 3? Verdadeiro. Então, ele copia. Então, o que significa copiar nesse caso? Então, o 8 que estava ocupando a posição 1 do vetor vai passar a ocupar a posição 2. Então, ele fica copiado, duplicado. Então, fica dessa forma aqui, olha. 5, 8, 8, 4, 1. Ok? E aí a gente continua testando. Então, ainda falta testar o 3, que é o eleito, com o elemento 5. Então, ele pergunta: 5 é maior do que 3? Verdadeiro. Então, vai copiar o 5 também. Então, o 5 que estava na posição 0, agora vai para a posição 1. Então, é isso que significa o copiar no Insertion Sort. Então, olha lá. 5, 5, 8, 4, 1. Então, onde que o 3 agora vai ser inserido? Então, olha aqui. Então, ele vai ser inserido na posição 0, correto? Porque é a posição correta para ele ficar aqui do lado esquerdo, todo o vetor já ordenado. Então, aqui a gente abriu espaço para que o 3 fosse colocado aqui, tá certo? Então, no final fica 3, 5, 8, 4, 1. Então, é como se a gente fosse chegando os elementos, arredando esses elementos, no bom mineirês, como se a gente fosse arredando esses elementos para abrir espaço para aquele elemento que a gente vai inserir. Então, é por isso que chama Insertion Sort. Então, a gente tem que abrir o espaço para já inserir o elemento na posição correta que ele precisa ficar ali de acordo com a coordenação que a gente pré-definiu.
Mas ainda não acabou, então o vetor ainda não está totalmente ordenado, ainda falta o 4 e o 1 serem colocados na posição correta. Então, a gente continua a execução do algoritmo. Então, agora a gente vem aqui para a terceira execução. Então, quem vai ser o elemento eleito nesse caso? Então, vai ser o elemento 4, que está na posição 3. Então, olha aqui. Então, a gente tem que testar o 4 com quem? Com todos os anteriores a ele, para saber qual que vai ser a posição ali que a gente vai abrir para poder inserir o elemento 4 já direto na sua posição correta. Então, ele vai comparar. 8 é maior do que 4? Verdadeiro. Então, ele vai copiar. Então, o que significa copiar, gente? O 8 que estava aqui na posição 2 vai passar para 3. Então, aqui, o 8 da posição 2 vem para o 3. Então, fez essa cópia. Então, ficou assim, 3, 5, 8, 8, 1. Correto? Então, a gente agora tem que testar o 5 com o 4. Então, 5 é maior do que 4? Verdadeiro. Então, a gente vai copiar o 5 também. Então, a gente vai chegar ao 5 para lá. Então, o 5 que estava na posição 1, agora ele ocupa a posição 2. Então, a gente copiou este elemento. Então, ficou 3, 5, 5, 8, 1. Ainda falta testar com 3. Então, 3 é maior do que 4? Não. Então, não copia, tá? Então, aqui tá errado também o livro, tá? Então, na verdade, nesse aqui a gente não vai copiar para abrir espaço. Mais porque a gente já achou o espaço do 4. Então, onde que ele vai ficar? Vai ficar exatamente nesta posição aqui, antiga, do 5. Então, por isso que aqui, no próximo passo, então, ele já vai ser inserido ali na posição 1 desse vetor. Então, ficando com essa configuração final. Então, 3, 4, 5, 8, 1. Mas o 1 ainda está fora de ordem, então a gente vai executar mais um passo desse algoritmo. Então, aqui é a quarta execução do laço. Então, agora quem vai ser o meu elemento eleito? Vai ser o elemento 1, que está na posição 4, correto? E aí, a gente vai testando ele com todos os outros elementos à esquerda para saber qual a posição que ele vai ser inserido. Então, a gente verifica, 8 é maior do que 1? Verdadeiro. Então, a gente copia. Então, o que vai ser copiar? O 8 estava na posição 3, vem para a posição 4. Então, vai ficar com essa configuração. Então, agora a gente testa com o 5. Então, 5 é maior do que 1? Verdadeiro. Então, também a gente vai copiar o 5. Então, 5 que estava na posição 2, agora vem para a posição 3. Então, ficando dessa forma aqui. Quem que era o elemento antes do 5? Era o elemento 4, da posição 1. Então, a gente compara, 4 é maior do que 1? Verdadeiro, então a gente copia. Ou seja, vão percebendo, a gente está arredando todo mundo para a direita, para sobrar o espaço certinho do 1, para a gente só chegar e colocar ele ali na posição correta. Então, o que a gente tem que fazer? Então, 4 copia. Então, a gente vai passar o 4 que estava na posição 1 para a posição 2 do vetor. Então, ficou dessa forma aqui. Quem que falta ainda a gente analisar? O elemento da posição 0, que é o 3. 3 é maior do que 1? Sim. Então, a gente também copia o elemento 3. Então, ele sai da posição 0 e vai para a posição 1. Então, agora, a gente chegou no final, então a gente tem agora a posição correta para colocar o nosso elemento 1. Então, qual a posição? Então, vai ser na posição 0. Então, por isso que está aqui a cestinha apontando. Então, 1 vai ser inserido ali. Então, ele vai ser o nosso primeiro elemento. Então, a configuração final do vetor ficou essa. E essa é o final. Então, ele está todo ordenado de forma crescente. Então, agora está correto. 1, 3, 4, 5 e 8.
Então, esse foi o último passo desse algoritmo de inserção. Então, ele finalizou. Então, vocês perceberam o funcionamento dele, pessoal? Então, ele vai criando os espaços, ele vai copiando os elementos, sem perder o eleito. Então, isso ele está armazenado ali, o valor para poder ser inserido. Então, ele vai copiando os elementos de posição para criar um espaço ali e já colocar o elemento na posição correta de ordenação dele, correto? Então, vamos analisar agora o algoritmo. Então, aqui agora a gente criou uma variável chamada eleito para armazenar esse valor, para a gente não perder. Então, aqui, esse primeiro for, a gente só está inserindo os elementos do vetor. E aqui, então, a gente tem que percorrer de 1 até o tamanho do nosso vetor, menos 1, e fazendo essa inserção. Então, de que forma? Então, o eleito vai receber o elemento xi, então seria o que? O segundo elemento, e aí o j, que é a posição, recebendo o i menos 1 para a gente fazer a comparação. Então, enquanto o j for maior ou igual a zero então perceba, as duas condições têm que ser verdadeiras, e o xj maior que o eleito, porque aqui no caso a gente está analisando de forma crescente, então a gente vai fazer o quê? Então o x de j mais 1 recebe o x de j, e o j agora vai ser o j menos 1. Então é aquela comparação que a gente tem que ir analisando, né, todos os de trás para saber quais as posições que a gente precisa abrir para encaixar o nosso elemento. E feito isso, então aqui o x de j mais 1, então a gente insere ele, então a gente insere o elemento eleito nessa posição do x j mais 1. Correto? Dúvidas, pessoal? Então, o algoritmo de inserção, então ele está definido aqui, nessas repetições aqui, dentro dessa parte dos for e do enquanto. Aqui é somente para imprimir o vetor já depois de ordenado, para mostrar que foi feito corretamente o algoritmo. Beleza? Aqui, já no caso do insertion sort, então, o melhor caso, que seria quando o vetor já está ordenado, então a gente tem uma complexidade de O de n-1. Então, ele já é um algoritmo mais eficiente do que os outros que a gente viu. Mas no pior caso, que continua sendo quando o vetor está na ordem completamente inversa que a gente quer ordenar, então a complexidade continua sendo O de n ao quadrado. E aí vamos ver agora o selection sort. Então ele é um pouquinho diferente do insertion sort, mas é também relativamente simples de entender aqui visualmente com passo a passo. Então o que esse algoritmo vai fazer? Então, neste algoritmo de ordenação, cada número do vetor, a partir do primeiro, será eleito e comparado com o menor ou maior número. Então, aqui vai depender se a gente está querendo ordenar de forma crescente ou decrescente. E aí, então, baseado nisso, a gente faz essa comparação e aí tem que ver dentre aqueles que estão à direita do eleito. Tá? Então, o que isso significa? Então, se a gente quer ordenar de forma crescente, então a gente tem que procurar o menor número para ser o eleito. Se a gente quiser ordenar em ordem decrescente, então a gente vai ter que buscar um maior elemento para poder fazer essas comparações. Tá certo? Quando o número satisfaz as condições da ordenação desejada, este trocará de posição com o eleito. Assim, todos os elementos à esquerda do número ficam sempre ordenados. Tá? Então, aqui é como o insertion sort, então os que estão à esquerda ficam ordenados,
Só que aqui neste caso, no Selection Sort, a gente não vai ir arredando, né, cada elemento igual a gente fez. Então, ele trabalha de uma forma diferente. Então, vamos ver como que ele vai funcionar. Então, sempre aqui com a ajuda das imagens, então fica mais fácil para a gente entender os algoritmos. Então, vamos lá. Primeira execução do algoritmo de seleção. Então, o que que ele faz? Então, sempre pega o primeiro elemento. Então, o primeiro vai ser o eleito aqui. E aí, a gente tem que analisar todos que estão à direita dele. Então, aqui no caso, se a gente está querendo ordenar em ordem crescente, então a gente tem que buscar o menor valor desses 4 aqui que sobraram. Se a gente estivesse querendo ordenar em ordem decrescente, então a gente iria precisar analisar, né, saber quem seria o elemento maior, tá? Então, vamos aqui retornando. Então, por que que isso ele começou dessa forma? Porque é a definição do algoritmo. Então, olha aqui, a partir do primeiro que será eleito. Então, a gente começa por ele e aí vê quem que é o maior ou menor dos que estão à direita, para a gente começar a nossa ordenação, a nossa comparação. Beleza? Dúvidas até aqui, pessoal? Então, vamos lá. Então, a gente começa pelo primeiro elemento, da posição 0. Então, ele é o nosso eleito. Então, aqui, os que estão à direita, quem que é o menor elemento? Diz aí para mim, gente. Quem que é o menor elemento dos que estão ali à direita? Então, é o elemento 2, certo? Então, o 2 que está na posição 2 do nosso vetor. Então, por isso que ele está aqui selecionado. Então, o menor vai ser o 2 e a posição dele é 2. Então, a gente vai testar quem? Este elemento menor com o elemento eleito. Então, a gente testa. 2 é menor do que 5? Verdadeiro. Então, troca. Então, aqui é igual o insert. Então, a gente vai trocar aqui as posições. Então, trocar no sentido de vai copiar. Então, vai passar aqui o 2, que estava na posição 2 do vetor, ele agora vai ocupar a posição 0 do vetor. A 0 por quê? Porque era posição do eleito. Então, aqui fica 2, 4, 2, 8, 3. Então, o que que significa? O 2 a gente verificou que era menor do que 5, então veio para o lugar do 5. Então, o que que tem que acontecer agora? O 5 tem que ir para o lugar do antigo 2. Então, o 5 agora vai ser colocado aqui na posição 2 desse vetor. Então, ficando com essa configuração ao final da primeira execução do laço. Então, 2, 4, 5, 8 e 3. Então, vamos continuar ordenando para entender melhor. Então, aqui, já na segunda execução do laço, então, a gente vai aqui, os eleitos vão caminhando de um em um para a direita. Então, quem que é o próximo eleito? Então, da posição 1. Quem que é o elemento da posição 1? É o 4, certo? Então, daqui para cá, quem que é agora o menor elemento? Lembrando, a gente está ordenando em ordem crescente, então tem que ser o menor. Se fosse ordem decrescente, teria que ser o maior. Então, é essa lógica que vocês têm que alterar aí nos algoritmos. Então, quem que é o menor nesse caso? Então, agora vai ser o 3, certo? Então, o elemento 3 é o nosso menor. E qual posição que ele está? Está na posição 4. Agora, eu vou testar esse menor com o meu eleito. Então, 3 é menor do que 4? Verdadeiro. Então, vou trocar estes dois elementos. Então, primeiro, eu copio o elemento 3 da posição 4 para a posição 1. Então, ele sai daqui, ó, da posição 4 e vem aqui para a posição 1. Então, a gente faz primeiro essa cópia.
E em seguida, então, o elemento 4 tem que ser colocado na posição que estava o 3. Então, é isso que é feito aqui, logo em seguida, tá? Porque o 3, então, já está na posição 1, então não corro risco de perder o valor deste elemento, então o 4 agora vai ser posicionado aqui no índice 4, certo? Então, essa ficou a configuração ao final da segunda execução. A gente ainda não acabou a ordenação, ainda falta. Então, continuando. A terceira execução do laço agora. Então, o próximo elemento eleito vai ser da posição 2. E quem que é? É o elemento 5. Então, à direita dele, quem que é o menor elemento? Então, o menor elemento é o 4. Entre 8 e 4, o menor é o 4. Então, ele vai ser escolhido. E qual a posição dele? Posição 4. Então, a gente vai testar. 4 é menor do que 5? Verdadeiro. Então, a gente vai trocar estes dois elementos. Então, o 4 vem para o lugar do 5 e o 5 vai para o lugar do 4. Então, primeiro a gente copia. Então, o elemento 4 que estava na posição 4 vai para a posição 2. Então, consequentemente, o elemento 5 tem que ocupar a posição antiga do 4. Então, o 5 vai ser colocado aqui nessa posição 4. Então, essa é a configuração final que a gente tem após a terceira execução. Mas ainda está ordenado? Vamos observar. 2, 3, 4, 8, 5. Ou seja, o 5 ainda está fora do lugar. Correto? Percebem? Então, a gente ainda precisa executar mais uma vez esse algoritmo. Então, agora, na quarta execução, então, quem vai ser o elemento eleito? É aquele da posição 3. Então, vai ser o elemento 8. Então, como só restou um elemento à direita dele, então o menor só pode ser ele mesmo. Então, vai ser o elemento 5 e ele está na posição 4. E aí, a gente testa. 5 é menor do que 8? É. Então, é verdadeiro. Então, a gente tem que trocar estes elementos de posição. Então, primeiro, o 5 que estava na posição 4, agora vem para a posição 3, tá? Como se a gente tivesse copiado ele para a posição 3. Como a gente já tem aqui o 8 sendo o eleito, então só basta a gente colocar aqui na posição 4, que era a posição antiga do 5. Então, é isso que está sendo feito neste passo. E com isso, a gente tem o vetor finalizado. Então, agora sim ele está ordenado em ordem crescente. Então, agora a gente tem o 2, 3, 4, 5 e o 8. Então, agora está correto. Então, vocês perceberam a diferença aqui? Então, lá no algoritmo de inserção, a gente tinha que ir arredando todas as posições e copiando as posições para abrir um espaço para a gente inserir o elemento. Aqui não, a gente não vai abrindo, a gente faz uma primeira cópia, mas a gente já tem este elemento armazenado e a gente só troca com a posição antiga dele. Então, a gente não sai arredando, abrindo espaço ali para inserir o elemento. Então, o funcionamento do algoritmo de seleção é ligeiramente diferente do algoritmo de inserção, mas uma diferença que faz, que realmente é a essência, né, de cada algoritmo. Então, aqui o pseudocódigo, se a gente for analisar, então agora, além da variável eleito, então foi criada também uma variável menor e uma variável pós de posição, para a gente saber qual que era a posição desse elemento menor. Lembra lá no visualmente como que estava aqui? Então, estava aqui, ó, o menor, então a gente tem que saber a posição dele.
Então, aqui a gente só está preenchendo o nosso vetor com os elementos inteiros. Então, aqui é que compreende o algoritmo de seleção. Então, é aqui que está o passo principal. Então, vamos lá. Então, a gente começa aqui do i, sendo o índice 0 até o 3, ou, se a gente quiser, o tamanho do nosso vetor menos 2. E aí, a gente começa pelo primeiro elemento sendo eleito, igual a gente viu lá nas imagens. Então, por isso que está um índice i aqui do nosso vetor x. Então, ele está começando no 0. Então, o primeiro elemento vai ser o nosso eleito. E a partir daí, a gente tem que saber quem que é o menor, porque a gente está ordenando em ordem crescente. Lembram? Então, o que que a gente precisa? Então, para saber quem é o menor, isso vai estar aqui, ó, dentro deste for pequenininho aqui. Mas antes disso, então, a gente pega um elemento para começar. Então, aqui o menor, então, sendo o nosso x de i mais 1, vai ser o nosso menor, e a posição é o i mais 1. E aí a gente faz aqui a verificação para ver se realmente ele está sendo o menor. Se não for, a gente vai trocar até achar quem vai ser o menor. Então, aqui o nosso j, então, começa em i mais 2, indo até o final do nosso vetor. E aí a gente verifica, se o x de j for menor que o menor que a gente tinha, então a gente tem que atualizar ele. Por quê? Porque então significa que o menor que a gente tinha não é, na verdade, o menor de todos os elementos à direita do eleito. Tá certo, gente? Então, a gente tem que atualizar. Então, por isso que o x de j agora passa a ser o menor e a posição dele é o j. Então, a gente fica aqui nesse laço até realmente a gente encontrar o menor elemento e poder dar sequência ao algoritmo de seleção. Então, escolhido o menor, então agora a gente vai realizar a troca. E onde que é feita a troca? Aqui. Então, se o menor, ou seja, o elemento menor, for menor que o elemento eleito, então a gente troca. Lembra lá que a gente acabou de ver? Então, como que a gente vai trocar? Então, o nosso x de i agora passa a ser o nosso x com a posição de quem era o menor, e esse x da posição, ou seja, quem que era o menor, vai receber o elemento que agora é o eleito. Então, é aqui que a gente realiza a troca. Então, vocês perceberam por que aqui a gente não tem uma variável auxiliar para fazer isso para a gente? Porque a gente já jogou aqui neste menor quem que é o menor. Então, a gente já tem ali, de certa forma, a posição e o elemento dele. Então, por isso que a gente não precisou criar essa variável auxiliar. Aqui ela está sendo, esse menor aqui está exercendo esse papel por causa da diferença do funcionamento do algoritmo. Correto, gente? Dúvidas? Conseguiram acompanhar direitinho? Entenderam as diferenças aqui desses dois algoritmos de hoje? Então, hoje a gente vai fechar com esses dois algoritmos, que são diferentes do que a gente viu aula passada. E aí, o que eu quero agora que vocês façam de exercício para fixar esse conhecimento? Então, eu quero que vocês implementem em Java tanto o insertion sort quanto o selection sort. Então, vocês têm que implementar esses dois. Então, os algoritmos aqui já foram dados, só transformar isso para Java. Então, eu acredito aí que nessa altura do campeonato vocês já estejam craques nisso, sem problema nenhum, não é mesmo? E aí, feito isso, implementou, testou, viu que está funcionando? Transforma esses dois algoritmos também para trabalhar com a ordenação decrescente. Então, o que a gente viu aqui hoje foi ordem crescente, e aí eu quero que vocês também implementem a ordem decrescente em Java. E aí, testem, gente, na hora de inserir os elementos, testem todas as possibilidades, elementos variados, já na sequência ordenada ou todo na sequência desordenada, para vocês realmente perceberem
a diferença do funcionamento e garantir que o algoritmo de vocês, que vocês implementaram, está funcionando realmente para todas as situações, está ordenando de forma correta. Então, testem direitinho para pegar os possíveis errinhos aí que podem acontecer, ok? Então, os exercícios propostos para a aula de hoje. Então, quero que vocês estejam aí agora com o NetBeans aberto, para a gente colocar a mão na massa para realmente resolver os exercícios. E aí eu vou estar agora lá na reunião do Zoom com vocês para tirar todas as dúvidas e a gente resolver junto o que precisar. Beleza, meninos? Tenham uma boa noite e até a próxima.